Olha, hoje vamos falar sobre o papel dos pais na escolha profissional dos filhos. É importante ajudar? É, mas de que jeito? A gente fez um resumo sobre o assunto. Vamos ver? Olha lá. Ninguém disse que seria tarefa fácil. Criar os filhos é uma tarefa que exige tempo, dedicação, sensibilidade e bom senso dos pais. Mas isso não é o bastante. O fator externo, ou seja, o ambiente onde ele vai crescer e se desenvolver, também tem grande importância. Nas últimas décadas, a estrutura familiar mudou, assim como os papéis desempenhados por cada um dentro de casa. Quem nunca viu um típico adolescente que desfruta da falta de limites e desrespeita os pais e familiares? É nessa hora que o diálogo se torna fundamental. O jovem precisa de modelos para enfrentar essa etapa da vida com segurança e autonomia. E para falar sobre o assunto, recebemos no estúdio a psicóloga Elizabeth Monteiro, que vai ensinar você aí de casa a parar de criticar e censurar o adolescente, dando a eles a oportunidade de mostrar o seu valor. A gente fala sobre esse assunto num momento tão pertinente, porque são muitos os jovens que vão fazer suas provas nas faculdades, tem o Enem agora, e aí é um momento complicado, porque esse jovem, será que está preparado para escolher algo tão importante como a sua profissão, que é o que a gente vai levar para a vida toda? A gente vai falar sobre esse assunto, é claro que você deve participar, mulheres@tvgazeta.com.br ou então no Instagram, @GazetaMulheres. Aqui do meu lado direito está a Ana Luísa Pereira, que é estudante. Seja bem-vinda, viu, Ana? Obrigada. Também ao meu lado, só que agora esquerdo, a Elizabeth Monteiro, que é psicóloga. Muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. A Vânia Gimenez, que é professora e mãe do Felipe. Bem-vinda, Vânia. Felipe Castro, muito bem-vindo também. Queria começar já com vocês dois. Quer dizer, esse é um momento de muita atenção, né? Quer dizer, a escolha da profissão, que é algo que a gente acha que devia estar preparado, mas às vezes fica em dúvida. Você teve dúvida de que carreira seguir, Ana, ou não? Eu nunca tive dúvida. Não? Meus pais até acharam bem engraçado, porque assim, sempre foi uma coisa, eu quero fazer psicologia e eu quero desde os meus 14 anos, nunca mudei e batalhei para conseguir. Você já cursa a faculdade de Tô psicologia? fazendo o primeiro semestre. Primeiro semestre. Isso. E é exatamente o que você imaginava? Por enquanto, sim. Por enquanto está sendo incrível. Quer dizer, você desde criança falava, vou ser psicóloga, e assim você seguiu. Eu tive uma ajuda profissional de uma psicóloga amiga muito grande e fiquei encantada pela profissão. E falei, eu acho que é isso. Agora, o Felipe, foi tão fácil assim, Felipe, ou não? Foi um pouquinho complicado. Até o começo desse ano, por exemplo, eu não tinha ideia, mas não tinha exatamente a profissão em mente. Você ficava em dúvida em qual sentido? Assim, eu não tinha certeza se era isso que eu queria pra vida, ou se eu ia gostar da profissão pra vida toda. Mas aí eu cheguei numa conclusão que eu vou fazer economia, né? Eu pretendo. Porque principalmente por gostar de matemática, assim, de exatas, e eu acho que eu vou me dar bem nisso. Mas as suas dúvidas estavam sempre em torno de profissões ligadas à exata ou não? Não, também teve educação física. Complicado. Você fala, tá bom, ou é exata, ou então algo que não tem nada a ver com isso. Exatamente. Educação física, né? Eu tinha, no começo do ano eu tinha em mente algo com exata ou educação física. Educação física era mais assim, por não ter muita ideia do que além disso fazer. Era uma falta de opção, então eu gosto de fazer exercício físico, acho que é por aí. Vamos tentar, mas aí depois eu cheguei, conversei também, uma boa ajuda que me deu foi meu avô, que também, ele fez economia e eu tive uma ideia melhor do que é e sim, eu vou gostar, assim, entendeu? E amigos? Porque amigo dá palpite, né? Não adianta, todo mundo tem liberdade pra gente dar palpite. Aí fala, será, Felipe? Felipe, economia é muito chato, porque eu acho chato fazer contas. Então é muito chato. Vai fazer veterinário, eu adoro bicho, né? Então... Não, todo mundo fala, você é doido, é muita matemática, é exato. Ninguém gosta, né? Fala, é muito chato, mas... Isso te influenciava ou não? Não, nunca fui muito influenciado nisso, não. Não? E você, Vânia, como mãe, como você... Porque pra mãe é difícil, eu sou mãe, a gente quer dar palpite, mas quer respeitar.
Até que ponto o palpite está sendo respeitoso ou está sendo controlador, né? Bom, eu sou formada em matemática, não sei se isso foi influência também. E eu dou aula na ciência da computação. Como mãe, eu não quis influenciá-lo assim diretamente. Assim, direto, não faça isso. Mas quando ele falou que ia fazer educação física... Que cara que você fez? Eu fiquei um pouco apavorada, não desmerecendo a profissão, Não, que é sim. muito boa, mas fiquei um pouco assustada. Mas aí com o tempo... Mas você achava que talvez não fosse a área que ele quisesse ou ele já tinha falado para você, por falta de opção, eu vou para educação física? Não foi isso. Não Ele foi. estava querendo mesmo, por causa que ele gostava mais. Ele fez o teste vocacional quando ele tinha uns 15 anos para ver. E mais deu ou o quê? menos. Então, deu algumas coisas ligadas a mercado, lazer também, muito ligado a lazer, viagens, tudo assim, uma festa. Mas a professora, a gente não tem que ser uma festa? Bom, eu tô no meu playground. Eu também, quando eu tô na sala de aula, eu tô na festa. Pra mim também. Eu acho que a gente não foi educado, eu digo não eles. Os nossos filhos a gente já educou de uma forma diferente, mas a Sim. gente, os nossos pais, nós não fomos educados que a profissão tem que ser algo extremamente prazeroso. É trabalho. Se é trabalho, não pode ser gostoso porque é lazer. Isso. E aí eu acho que a gente, às vezes, pesa a mão e erra a mão com os filhos, Isso né? mesmo. Nesse sentido. E eu volto para a gente falar com a Elizabeth Monteiro sobre isso. Será que a educação dos pais influencia diretamente em como a gente vai passar isso para os filhos? A gente, não adianta, quando a gente fala em educar os filhos, a gente traz um pouco da história da gente como filhos também, né? E algumas mudanças que a gente quer fazer de acordo com a educação que a gente recebeu. Mas é difícil, às vezes, saber se a gente está invadindo o espaço do filho ou não, É né? muito difícil saber a medida exata. É, menina. Né? A medida exata. O que eu costumo dizer para os meus filhos e para os meus pacientes é o seguinte: Kátia, a vida é uma coisa maravilhosa. Sempre é tempo da gente ser aquilo que a gente deveria ter sido. Nunca é tarde, né? Nunca é Você tarde. pode ter 70 anos, Não. é tempo, tá vivo, é tempo, né? E eu digo isso por uma experiência minha de vida, né? Porque quando eu fiz curso normal, naquela época, meu pai quis que eu fosse professora. Então eu fiz o curso normal. Quando eu terminei o magistério, hoje magistério, eu cheguei toda prosa para o meu pai. Falei, pai, agora eu vou fazer faculdade. E o meu pai falou assim, Não? a senhora vai trabalhar para ajudar aqui em casa. Eu pensei que o meu pai fosse ficar muito feliz. Orgulhoso, né? Super orgulhoso. Eu queria fazer arqueologia. Meu pai amava a história, a arqueologia, que e eu legal. queria fazer. Ele falou, não, agora a senhora vai trabalhar para ajudar aqui em casa. Então eu trabalhei. Quando eu me casei e estava grávida, eu falei, agora eu vou fazer a minha faculdade. Agora meu pai não manda em mim, eu vou Não é? fazer a faculdade. Eu já queria fazer psicologia naquela época, mas como eu estava grávida, eu procurei uma faculdade mais perto de casa para poder estudar à noite e eu já era professora, fui fazer pedagogia. Bom, tive meus filhos, trabalhei, continuei trabalhando e tal. Aí, quando eu tenho 4 filhos, meu último filho tinha já 3 anos, estava independente, eu falei, agora eu vou fazer psicologia. Isso você tinha quantos anos? Me formei com 40 Você anos. se formou com 40 anos. Aí fala assim, ai gente, começar do zero? Não. É uma oportunidade Era o meu fantástica. projeto de vida. É. Eu não queria morrer, aliás, eu não quero morrer sem fazer tudo, porque eu não sei se eu vou voltar, né? Mas voltar desse jeito a gente não Vai volta. que eu não voltar volto. desse jeito a gente não volta. Então, vamos aproveitar, Kátia, né? eu já fiz tudo que eu queria. Eu já estou pronta. Então, mas e como você foi com uma os meus mãe, filhos. professora, pedagoga e psicóloga? Aí eu fico pensando, gente, uma mãe que mapeia o filho de todos os ângulos, que não tem jeito. Você sabe, Kátia, que eu tenho uma coisa assim, eu acho que até uma característica minha, eu respeito muito as pessoas. Então, eu não mapeei meus filhos. Repetiu o bombodiano? Faz mal. Tem seu tempo. Eu não queria ser uma mãe massacrante, né? Eu acho assim que eu sempre tomei o cuidado de não ser uma mãe massacrante. E cada um foi no seu tempo, cada um fez a escolha que quis. E assim, é aquela coisa,
não é excludente. Você pode fazer, de repente, a educação física e, se quiser, a economia. Não são excludentes. E se são coisas muito distintas, em cada fase da vida você pode estar mais afim de trabalhar de um jeito ou de outro. Exatamente. É tão bom a gente ter um plano B. Eu acho ótimo. Eu acho que a gente hoje em dia tem que ter plano A, B e C e o plano D, que é aquele que vai te dar vontade na hora. Exatamente. E você sai atrás de tudo de novo. E eu acho que, e você falou de algo importante, eu fui mãe muito nova, eu tinha 19 anos. Meus filhos cresceram comigo, crescendo junto. O Thiago era mais ou menos parecido com a Ana, ele sempre falou que queria fazer cinema numa época que cinema não estava na moda. Mas ele não queria ficar na frente, ele queria trabalhar na técnica. Entrou no cinema e ele teve complicada a adolescência dele, porque ele era mais rebelde, era como eu era na minha adolescência, que eu era um saco, para falar o nome certo. E ele também, mas ele já tinha aquilo na cabeça dele. E eu era muito questionadora. Ele também falou, mas pra que eu tenho que aprender matemática? Se eu não vou usar isso tudo. Entrou na faculdade, fez a faculdade brilhantemente, trabalha e é feliz naquilo. O Felipe, o mais novo, ia fazer biologia e depois psicologia. Passou na PUC, na psicologia, está fazendo psicologia e está super contente, está no penúltimo ano. Mas aí entra outra coisa, fazer psicologia. Você fala, que bom, filho, sempre gostou disso. Quero cuidar de dependente químico e de depressivo. Eu falo, filho, pelo amor de Deus, faz estágio em 3 hospitais psiquiátricos. Você fala, mas Thiago, Felipe, como você vai fazer isso, a segurança? E aí a gente entra naquela parte da mãe protetora que a gente não quer ser. E aí a gente percebe o quanto que a gente aprende com os filhos, quando o filho olha pra gente e fala assim, mãe, peraí, foi você que me ensinou que todo mundo tem uma segunda chance? Não foi você que me disse que a gente não pode taxar as pessoas sendo A, B ou C? Se eu tiver que morrer, porque eu ficava assim pra ele, mas Fê, e caneta se deixa, né? Porque dependente de crack, de não sei, 20 anos, outro dependente de várias drogas pesadas. Se eu morrer desse jeito, é porque tinha que ser. E se eu morrer assim, eu morro feliz. Então, por favor, deixa eu fazer aquilo que eu quero. E aí a gente vê o quanto que o aprendizado é de vida. Mães com filhos e filhos com mães. É uma troca importante. Que eles vão mostrando, olha, tudo bem, se isso acontecer comigo, eu vou estar feliz. Então, aceite a minha felicidade. É interessante, Kátia, porque comigo aconteceu mais ou menos o inverso. Quando eu fiz a minha segunda faculdade de psicologia, a minha filha mais velha já tinha 15 anos. E eu estava procurando a minha especialização. E eu falei para ela, Gabi, eu vou trabalhar com doentes terminais. Aí a Gabi chegou para mim e falou assim, não, mãe, não, você já tem idade, você tem que trabalhar com uma coisa mais leve. Não trabalhe com doentes terminais, mãe, pensa na sua vida. Ela que fez a minha cabeça. Mas é engraçado, mas eu eles acho. ajudam. Ajuda a gente, não ajuda, Vânia? Muito. Você não aprende muito com o Felipe? Não sei se você só tem ele como filho. Eu só tenho ele, moramos só nós dois. E ele me ensina muito. Eu sempre estou aprendendo. Além disso, os meus alunos também me ensinam muito. Porque tudo nessa faixa, né? Então, eles têm todo esse retorno, então é muito bom. E eu acho que a gente aprende com eles a se permitir ser o que a gente é. É verdade. Sim. E isso é muito legal. É verdade. Quando um filho chega e fala isso pra você, você não fica bravo. Você fala assim, não é que você tem razão, eu vou viver de pose pra quê? Que se dane mesmo, vou fazer o que eu gosto. Sempre quis fazer tal coisa. E ficava assim, não, né? O que as pessoas vão achar? O que elas acham, problema delas, não é mesmo, Ana? Ele fala isso. Eu acho que a minha escolha... Você fala isso pra sua mãe? Fala. Então, você tá certo, Felipe. mãe. Coisa de Felipe. Que vai te fazer feliz. Exatamente. Eu, por ter feito a minha escolha tão cedo e sempre ser firme nela, meus pais sempre me apoiaram. Minha mãe questionava, mas vai receber quanto? Aquelas coisas, né? Mas ela também sempre me apoiou muito e acho que isso me ajudou a não mudar de ideia. Você vai ser que tipo de psicóloga, já sabe? Ainda não sei, mas eu quero trabalhar com famílias. Conversa. E eu acho que isso é legal, porque ela está no começo da faculdade, mas é ali que a gente já tem que começar a analisar as coisas do que combina com a gente nesse momento de vida, né, Elizabeth? São detalhes, né, Kátia? Geralmente os pais ou o próprio jovem já falam, mas isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro? Não. Começa com dar dinheiro, começa errado, já né? começa errado. Porque se você for bom naquilo que você faz,
Um dia você vai ganhar dinheiro. Não, e dinheiro né? é legal, mas vai ser feliz. se falassem pra você, Elizabeth, Não. você a partir de amanhã vai ser física, mas vai ganhar 600 mil por mês. Você ia ser o quê? Não. A física é mais infeliz do mundo. E a minha me sentia enganando as pessoas para começar, né? Concorda? Eu já deixei empregos para ganhar 3 vezes menos para poder ser mais feliz. E é isso que eu passo para os alunos e para eles. Você tem que escolher alguma coisa que te faça feliz. Não algo que vai tirar só dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência. E se a gente tiver milhões, mas a gente faz algo dia a dia, quantas horas a gente trabalha por dia? Nossa. Na vida, qual o tempo que se trabalha? A gente mais trabalha do que curte a vida. Então, se o trabalhar não é extremamente proveitoso e gratificante, tá jogando a vida no lixo. Tá. E, inclusive, na escolha da profissão, a gente também tem que se imaginar dentro do ambiente de um trabalho. Se você se imagina trabalhando num espaço ao ar livre, sozinho ou com pessoas, ou se você se vê trabalhando dentro de um ambiente fechado, sozinho ou com pessoas. São detalhes importantes. É verdade. Porque, de repente, você não consegue trabalhar em grupo. Então, tem que se trabalhar para isso, ou então escolher uma profissão que você possa trabalhar sozinho. Se você é uma pessoa difícil, então são detalhezinhos. Mas isso a gente conquista através do autoconhecimento, né? Sim. Então são detalhezinhos que a gente tem que ir trabalhando durante o tempo e fazendo os projetos de vida a curto, médio e longo prazo. Volto para a gente falar sobre isso. Como os pais prepararem seus filhos para que eles cheguem nesse momento que a gente está vendo os dois aqui, preparados emocionalmente para uma decisão como essa. Qual o momento certo da gente começar a formar seres decididos no sentido de saber o que você gosta, o que você deseja, para chegar na adolescência um pouco mais seguro, já que é uma fase tão complicada, né? Kátia, tudo que eu falo, eu vivi. Não falo nada que eu não tenha vivido. Não é achismo, não é achismo e não é teoria, né? Então, eu e meu marido, a gente ficava prestando atenção naquilo que as crianças tinham interesse e gostavam. E eu tenho 2 filhos publicitários. E esses 2 irmãos adoravam fazer videozinhos familiares, historinhas familiares e passavam filminhos. Então, o que nós fizemos? Compramos câmera profissional, montamos um material para editar os filminhos. Um incentivo para eles. Exato, né? Exatamente isso. Você tem que começar a investir. Investe. Você gosta disso? Então, vou te dar uma câmera melhor. Thiago ganhava câmera e Felipe ganhava bicho de estimação, parecia um zoológico. Então, exatamente. É isso que a gente tem que fazer, né? A minha outra filha, ela gostava de desenhar, vivia desenhando. Olha, eu vou montar um espacinho aqui para você continuar desenhando, vou comprar uns materiais e você vai desenhar. Não é aquela coisa de logo colocar, você vai entrar numa escola de arte. Porque isso é chato. Hoje em dia a criança não é criança, é menino adulto. A criança gosta de nadar, então vai aprender, vai fazer natação, vai competir, vai ganhar medalha. Aí a criança, já aquilo que era prazer e que poderia se desenvolver naturalmente, vira uma obrigação, vira um compromisso, né? Então a criança logo já se sente pressionada, com medo de perder, e já desiste. E quando ela começou a conhecer esse mundo se divertindo, aquilo passa a ser gostoso. Claro, então nós pais devemos, se ela gosta de uma coisa determinada, incentivar. Olha, tá aqui, faz isso. Você gosta de motor? Ó, desmonta isso aqui. Sim. E dá Lego, esses brinquedos, né? Para a criança poder descobrir, saciar a sua curiosidade. Agora, no caso do Felipe, eu gostaria só de dizer uma coisa para você, Felipe, que eu gosto... Quando a gente tem por exemplo, você tem um avô que é um profissional muito bem sucedido. Sim. Certamente. Então, às vezes, o que atrapalha o jovem é ele sentir que ele tem que seguir a carreira do avô. Ou então, ser tão bem sucedido como o avô, né? A gente vê naquelas dinastias de famílias de grandes advogados. Ou grandes médicos. De grandes médicos. Então, Felipe, você faça a economia, mas
você não é o seu avô. Eu sei. Né? Não, mas Então, ele decidiu por ele, não foi exatamente. influência. Mas isso é uma coisa, às vezes, mais interna que a gente nem percebe, né? E não percebe. Então, assim, seja um economista diferente do seu avô. Você não precisa ter o mesmo sucesso com ele. Porque senão passa a ser um peso, né? Passa a ser um compromisso. Seus pais trabalham com o quê, Ana? Minha mãe é jornalista e meu pai é engenheiro. Ah, também áreas bem diferentes. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãs pequenas. Ah, são pequenas ainda. crianças ainda. Ah, então elas não... Não, ainda não. Mas eles me apoiaram. Claro, tanto minha mãe e meu pai esperavam que eu seguisse. Os pais, acho que eles esperam, né, que você siga mais ou menos a profissão. Mas quando eu falei que era psicologia, minha mãe ficou meio... tudo bem, não tem problema. Mas você sabe uma coisa que eu vou te falar de experiência, vendo meu filho, Felipe, ligado à psicologia? Eu tenho 2 sobrinhos pequenininhos. O Gustavo tem 1 ano e meio e a Isabela tem 2 anos e meio. Ele vem com os testes e você chora de rir, eu, longe, vem. Ô, Isabela, por que você acha que tem sol? Por que você acha que tem lua? E aí ele vai perguntando umas coisas, ela vai respondendo. E se você reparar, o sorriso dele de felicidade, de eu tô fazendo isso porque eu gosto, e falando, nossa, ela é esperta, né? Ela tem uma visão diferente. Então eu acho que é isso que satisfaz os pais. É quando você vê que o filho, assim como eu vejo no Tiago, que ele é contratado para carregar caixa numa gravação, ele carrega a caixa 24 horas, legal, feliz. Você vê que eles de fato encontraram aquilo que vai deixar eles felizes. Vai ser para sempre? Para sempre é uma frase tão difícil a gente saber. Nem deve ser para frente, Kátia, porque assim, a pessoa saudável, o ser humano saudável, é aquele que consegue mudar de atividade. Sim. De 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. Não é saudável, de repente, só fazer a mesma coisa. Pela vida toda, do mesmo jeito, né? Exatamente. Você pode continuar na economia, mas de formas diferentes, na psicologia de formas diferentes. Lógico, ou se inovar a cada X tempo, né? Claro, isso é muito importante. Quanto mais papéis você desempenhar na tua vida, mais saudável você é. E mais você vai se permitir ser feliz mesmo, né? E aí o que os outros acham é um problema dos outros. Deixa eu mostrar aqui o livro da Elizabeth Monteiro, um deles, né? Criando adolescentes em tempos difíceis. Obviamente é uma situação difícil para os pais, mas para os filhos também. A gente já foi adolescente e a gente sabe que não é fácil porque a gente acha que a gente tem que responder às expectativas dos pais, que a gente tem que responder às expectativas da sociedade, dos amigos, do namorado, da namorada e às suas expectativas. Então é difícil para os filhos, é difícil para os pais, mas a gente pode crescer juntos nessa fase e depois olhar para trás e falar assim, tudo aquilo foi importante para a gente ser o que a gente é hoje, né? Kátia, eu escrevi esse livro em defesa dos adolescentes, porque os adolescentes recebem um papel na nossa sociedade de baderneiro, de drogado e de aborrecente. Eu odeio quando chamam os adolescentes de aborrecentes, porque por trás dessa imagem irreverente, rebelde do adolescente, sempre tem um cristal lá dentro, uma pessoa sensível, frágil, apavorada e insegura. Então, este meu livro, eu escrevi para que a sociedade respeite mais o adolescente. Isso é só uma etapa do desenvolvimento. Uma etapa importante, mas depois que eles crescem, os filhos são adultos também, a gente olha e fala assim, que bom que tudo isso aconteceu. Na época eu também não sabia como lidar, mas sem querer eu fiz a coisa certa, porque sem querer, erros e acertos, porque certeza, gente, você tem 4 filhos, são todos diferentes e a gente nunca vai conseguir ter o mesmo estilo de educação para cada filho, né? É verdade. Queria agradecer demais a participação de vocês, espero que você, Ana, venha um dia como psicóloga aqui, viu? A gente mostra hoje, daqui uns... Hoje e amanhã, 5 anos, 4 anos, sei lá. Parabéns, viu, pela sua escolha. Segure que você seja feliz na sua profissão e na sua vida pessoal. Agradecer ao Felipe também. Felipe também está convidado para falar sobre economia aqui daqui a uns anos. E que você também seja feliz na sua vida, na profissão nessa ou em outra que você escolher. Obrigada, Vânia, também. Obrigada, Elizabeth. Prazer. Quem quiser encontrar os livros nas principais livrarias, né? Redes sociais você tem? Tenho a www, né? elizabethmonteiro.com.br. E lá dá pra gente conhecer o seu Lá trabalho. tem todos os meus Face, Instagram, YouTube, tem todos os endereços. Vou te seguir em todos eles. Obrigada mais uma vez, sucesso, viu?